Juan. Como vocês estão nessa manhã de domingo? Abraça de longe, aquele abraço assim, para a pessoa que está do seu lado, dá vontade de sair na rua, está um dia lindo. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Nós vamos começar fazendo uma oração. Gostaria que você se desconectasse agora de tudo que está aí, desconectasse até da televisão, fechando seus olhos. Sabe, que você coloque diante dele agora toda a sua expectativa, que você coloque diante dele todo o seu coração, que seja uma manhã diferente de muitas manhãs, manhãs de choro, manhãs de ansiedade, que seja uma manhã diferente para você, que seja uma manhã de tranquilidade, uma manhã de paz, que você se sinta coberto e coberta pelo Espírito de Deus, que está pairando agora sobre a sua casa, sobre a sua família, sabe, te separando, te fazendo passar por uma nova fase de se reinventar. Nós não estamos numa fase fácil, mas Ele é conosco e Ele assim prometeu. Então descanse nas mãos dEle, descanse na palavra dEle, busque por Ele nessa manhã. Feche seus olhos, faça a sua oração, bendiga o nome dEle, diga o quanto Ele é bom, o quanto o seu amor dura e é para sempre. Ele desperta em você nessa manhã algo novo, e Ele te despertou nessa manhã para assistir-nos agora, porque eu creio que existe algo que nós temos para passar para você nessa manhã. Continue com seus olhos fechados ainda. Gostaria de compartilhar algo com vocês, sabe? Essa primeira música, ela fala sobre se reinventar. Fala sobre uma ressurreição, a ressurreição de Lázaro. E ela é uma ressurreição muito interessante porque, assim como o batismo nas águas, o batismo de Jesus Cristo, Lázaro ressuscita e assim ele muda completamente a vida de Lázaro. É como se ele reinventasse mais do que só a vida de Lázaro, mas a morte de Lázaro. E eu queria dizer para vocês que Deus ele vai reinventar em você algo novo nesses dias. E algo vai florescer nesses dias. Então confie nele, em nome de Jesus. Dos altos céus desceu a tua incrível graça, o teu amor me submergiu em ti. Do pó nos deste a vida para nos despertar. O teu amor me libertou de mim. O teu amor me alcançou, enfim. Tragou a sepultura, chamou-nos para a tua luz. Rompeu o véu que havia, morreu naquela cruz. Tu és em minha força, justiça imerecida. E despertou o seu amor em mim. E despertou o seu amor em mim. Dos altos céus desceu a sua incrível graça. O seu amor me submergiu em ti. Do pó nos deste a vida para nos despertar. O teu amor me libertou de mim. O teu amor me alcançou e enfim tragou a sepultura, chamou-nos para a tua luz. Rompeu o véu que havia, morreu naquela cruz. Tu és em minha força, justiça imerecida. E despertou o seu amor em mim. E despertou o seu amor em mim. E despertou
despertou o seu amor em mim, e despertou o seu amor em mim, tragou a sepultura, chamou-nos para a tua luz, rompeu o véu que havia, morreu naquela cruz. Tu és em minha força, justiça merecida, e despertou o seu amor em mim, 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 oh, e despertou o seu amor em mim. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Oh, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou teu, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar
estava morto, Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A guerra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá o seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu para sempre, e para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou, e para sempre exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Amém. Aonde você estiver agora na sua casa, feche seus olhos. Comece a meditar nessa letra que acabou de ser cantada aqui. O nosso Redentor vive, o nosso Deus vive. Nós estamos falando de um Deus que está vivo, nós estamos falando de um Deus que continua fazendo. Nós estamos falando de um Deus que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É desse Deus que nós estamos falando. E aí na sua casa, se você puder abrir a sua Bíblia ou simplesmente fechar os seus olhos e ouvir isso que eu vou falar. Em Isaías 60, no versículo 1, ele vai falar: levanta-te, resplandece, porque vem a luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. A primeira palavra que Deus fala em Gênesis, a primeira ordenança de Deus é: haja luz. Haja luz. E eu quero ministrar sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa manhã, que haja luz. Se houver escuridão, se você estiver passando por um momento escuro, se na sua mente você tem momentos escuros, se na sua família você tem passado por um momento de escuridão, se onde for no seu trabalho, eu quero te dizer hoje: haja luz. Eu profetizo sobre a sua casa: haja luz. Que onde houver escuridão, que haja luz. Que a luz de Cristo comece a entrar, invadir a sua casa nessa hora, nesse momento que você estiver assistindo. Que a luz de Cristo comece a invadir o seu coração. Que a luz de Cristo comece a invadir a sua mente. E onde houver escuridão, onde houver trevas, que saia agora no nome de Jesus. Nós declaramos a luz de Cristo sobre a sua vida. Nós declaramos a luz de Cristo sobre a sua casa. Nós declaramos a luz de Cristo sobre a nossa nação, sobre os hospitais. Sabe por quê? Porque quando a luz de Cristo chega, as coisas não podem mais ficar ocultas. Onde a luz de Cristo chega, tudo muda, tudo se torna visível, tudo se torna real. Onde a luz de Cristo chega agora, você pode ser iluminado, você pode andar por um caminho certo. Onde a luz de Cristo chega, existe direção. Onde a luz de Cristo
chega, as coisas mudam, nunca mais elas ficam iguais. Quem anda na escuridão agora vê a luz, porque Jesus chamou você para andar sobre a luz. Ele falou: venha, venha, eu tiro você dessas trevas, eu tiro você da escuridão e eu te chamo para viver na minha luz, porque eu sou a luz do mundo e em mim não há trevas. Então eu quero ministrar sobre o seu coração nessa manhã, que haja luz. Eu quero que você guarde essa palavra durante toda a sua semana. Se você sentir que você está vivendo em um lugar obscuro, se você sentir no seu espírito, na sua mente, que existem coisas ruins à sua volta acontecendo, você vai declarar: haja luz. Você vai declarar as palavras de Deus: haja luz. Então feche seus olhos agora. Nós vamos declarar a paz de Cristo. Se você está preocupado nesses dias, ontem enquanto eu orava e me preparava para trazer essa oração, eu sentia no meu coração muitas pessoas com o coração preocupado, com o coração aflito em excesso. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus manda te dizer que Ele está cuidando de tudo, que Ele vai cuidar de tudo na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Então, descansa no Senhor. A palavra diz no Salmo 37, confia no Senhor de todo o teu coração e Ele endireitará os teus caminhos. Então confie no Senhor, entrega no Senhor, lança sobre Ele a sua ansiedade, lança sobre Ele a sua preocupação. A palavra nos diz para nós lançarmos, nós devemos ir até Deus e lançar as ansiedades, as preocupações. Então faça isso nessa manhã, esqueça as luzes, esqueça tudo que está aqui. Eu quero simplesmente que você se conecte a Jesus e ao que Ele tem a dizer ao seu coração. E Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui para dizer para você que Ele está cuidando de tudo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, como corpo, como igreja. Nós declaramos, Senhor, que a Tua luz entre e invada, Senhor, casas. Nós declaramos, Senhor, que a Tua luz agora vai entrar em cada família, em cada pessoa que estiver assistindo, Senhor, esse culto. Nós declaramos que a Tua luz, Senhor, está entrando, está dissipando tudo aquilo que não é Teu, tudo que não vem de Você. Nós declaramos nessa hora, Senhor, que tudo aquilo que vem causando confusão de mente, tudo aquilo que vem tentando roubar os Teus filhos nesse tempo, Pai, que a Tua luz brilhe agora, no nome de Jesus, e que resplandeça a Tua glória sobre cada um que estiver assistindo, Senhor, esse culto. É o que nós declaramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Porque Mais um culto que começamos hoje online. E eu queria começar falando um versículo que está em Salmo 125:1. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que nesse tempo a sua confiança possa estar no Senhor. E como que faz para a sua confiança, como que faz para a fé ser renovada nesse tempo? Se conectando com pessoas relevantes que vão trazer palavras de esperança, palavras de fé para a sua casa, para a sua família nesse período. Como que se faz isso? Eu tenho alguns recados para vocês agora, mega importantes para que vocês se conectem com pessoas. E o primeiro recado é sobre os RGs, que continuam acontecendo todas as semanas por diversas regiões de São Paulo e do Grande ABC. Todos os dias temos algum RG.
Fale conosco nas redes sociais, entre em contato com a gente pelo Instagram, falando qual é a sua região mais próxima, para que a gente te encaminhe para esses RGs, para que você consiga se conectar conosco. O segundo recado é sobre o Relevance Live, que vem acontecendo também todos os dias às 11 horas da manhã, com devocionais específicas, trazendo palavras de alegria, de esperança para a sua vida, para que você se alimente daquilo que é eterno, para que você coloque na sua mente informações que vão te levar para um outro patamar. Às 9h30 da noite, também todos os dias, nós temos o Relevance Praying. Se junte com a gente nas orações, ore conosco. Nós temos orado cada dia por temas específicos, extremamente importantes para o nosso país e para o mundo. O penúltimo recado é sobre os nossos cultos, que continuarão acontecendo todos os domingos às 11 horas da manhã e às 18 horas da tarde. E eu gostaria de chamar a atenção para o nosso Relevance Hope, que é a nossa aba social. Nós recebemos a doação de mais de 1 tonelada de alimentos e nós precisamos que esses alimentos sejam entregues para famílias que estão precisando. Se você conhece ou se você é uma dessas famílias, também se conecte conosco, mande uma mensagem para que a gente possa abençoar essas vidas. Amém? Amém, galera. Bom dia para você que ligou o seu smartphone agora, que ligou a sua televisão, que está acompanhando agora o Relevance. Você é muito bem-vindo. Esse programa todo é para você, então chama o seu filho, chama o cachorro, o periquito, o vizinho e se conecta com a gente. Já já a gente vai trazer uma palavra do céu para você. Antes eu queria compartilhar com você uma mensagem, uma lição, na verdade, que Jesus nos dá acerca dos momentos de caos na nossa vida, né? E essa mensagem ela está em Mateus 4, no versículo 1 ao versículo 4, e diz assim: Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: Se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Jesus respondeu: As Escrituras Sagradas afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Cara, muitas vezes nos momentos de caos, nos momentos onde a nossa fé é abalada, aonde você tem ancorado a sua fé? Muitas vezes nos noticiários, muitas vezes na economia que está instável, de repente no dólar que está flutuante, de repente no seu emprego. Onde está o seu porto seguro? Aqui Jesus ele está combatendo com a palavra. Então eu acho que a maior generosidade de Deus, ele está dizendo para nós o seguinte: nós não vivemos, nós não dependemos do que nós só comemos, mas nós dependemos sim do que Deus diz a nosso respeito, da palavra dele a nosso respeito. E se você ler a continuação dessa palavra de Mateus, você vai ver que Jesus, ele simplesmente responde com a palavra, e aí ele vence aquela situação. Então a maior lição de generosidade é que Deus nos deu uma palavra, ele nos deu uma rota de fuga, ele nos deu um alívio em meio ao caos, em meio a situações difíceis. Então eu queria que você na sua casa, com a sua família, você se apegasse nessa palavra, porque você tem um Deus generoso, e quando ele diz que nós não dependemos do que comemos, mas dependemos da palavra dele, é porque de fato nós dependemos da palavra dele. E a palavra dele sobre mim, sobre você, sobre nós, é que ele tem planos bons, que ele tem planos de nos fazer prosperar, não de nos causar dano. Os planos dele são muito superiores ao nosso. E ele diz que quem confia nele voa como águia, não se cansa. Ele diz que ele é a água da vida. Ele diz que ele tem um plano com abundância, uma vida em abundância para nós. Então, vamos nesse momento de generosidade, sim, renovar os nossos votos. E você vai ter a oportunidade agora de renovar os seus votos, de contribuir. Sabe, em meio ao caos, você pode ver tantas pessoas se ajudando, e você tem a oportunidade também de semear numa igreja
que está disposta a fazer aquilo de levar aos necessitados. E eu queria orar sobre a sua casa, eu queria orar sobre as suas finanças, eu queria orar sobre o seu emprego, sobre o seu trabalho nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós entregamos, Deus, as nossas premissas, nós confiamos no Senhor, Deus. Nós confiamos que a sua palavra é mais firme do que o chão que nós estamos pisando, Deus. E mesmo trazendo uma reflexão dura, Deus, que Jesus estava em meio ao caos, nós temos um alívio ao saber que o Senhor, que a tua palavra e que as tuas verdades, elas superam todo o caos, toda a dificuldade, Deus. E nós possamos passar durante esse período, Deus, e sair dessa experiência melhor, Pai, mais confiantes, Deus, do que todos os nossos recursos, de que, Deus, em meio a todo esse caos, Pai, nós não tiramos, Deus, o Senhor do centro da nossa vida, porque o Senhor tem o primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Amém? Então, fica com Deus. Agora nós vamos dar sequência na palavra. Deus abençoe vocês. Nada nos separará dos laços do seu grande amor. De longe ouvimos o amor que chama, paixão profunda, bondade e graça se derramando, tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. É tão profundo, tão imenso e cobre-nos, furioso, poderoso, abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações. Começa a sentir esse amor enchendo a sua casa, enchendo a sua vida. Esse amor que é tão profundo, esse amor que não falha, esse amor que não nos deixa, que não nos abandona, esse amor que é sempre presente, esse amor que se fez carne e morreu no nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Que esse amor comece a inundar agora a sua casa, a sua vida, a sua mente, o seu coração. Feche os seus olhos por um instante. Começa a sentir o Espírito Santo. Começa a sentir a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus, Ele é vivo, Ele é real. O nosso Deus, Ele vive e reina para sempre, como a gente cantou nessa manhã. Começa a sentir a presença desse Espírito Santo agora. Espírito Santo, nós te convidamos, ó Pai, a entrar nas nossas vidas. Espírito Santo, nós te convidamos a entrar nos nossos corações, nas nossas mentes. Toma conta de tudo, Pai. Nós colocamos tudo diante de Ti. Colocamos todas as nossas vidas, todos os nossos pensamentos, todas as nossas crises, os nossos problemas. Se existe alguém nessa manhã que está com crise de ansiedade ou com medo, que nesse momento o Seu Espírito Santo tire isso fora. Senhor, nós queremos também como igreja nesse momento, ó Pai, declarar cura àqueles que estão doentes, ó Pai. Se existe alguém nessa manhã que está ouvindo essa mensagem, que está sentindo algum sintoma de gripe, ó Pai, ou algum outro sintoma, nós queremos declarar a Tua cura, ó Pai. Queremos declarar a Tua cura sobre o Covid-19, queremos declarar a Tua cura sobre qualquer gripe, ó Pai. Queremos declarar também a Tua cura sobre o câncer, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Se existe alguém doente nesse momento, que o Espírito Santo possa tocar agora, ó Pai. Nós declaramos cura, Senhor, porque nós acreditamos que o Senhor é um Deus vivo e um Deus real, Pai. Nós convidamos o céu à terra, Senhor Deus, ó Pai, em nome de Jesus. Toca cada vida dessas pessoas que estão doentes, ó Pai, nesse momento, Senhor. Nós declaramos cura em abundância, Senhor, em nome de Jesus. Declaramos também cura às almas, Senhor, as almas que estão tristes, as almas que estão com medo, as almas que estão ansiosas, em nome de Jesus, amém, amém. É isso aí, bom dia galera, bom dia para vocês. Quantos foram abençoados por esse louvor incrível aqui nessa manhã? Espero que Deus tenha falado ao seu coração. Nós vamos continuar essa manhã tendo uma mensagem. Que saudade de estar com vocês. Que saudade de a gente poder estar reunidos juntos em família. Nós estamos aqui em um pouquinho, né, de pessoas, mas estamos juntos aqui um pouquinho, né? Eu gosto sempre de falar para a gente dar um abraço. Hoje não dá para eu dar um abraço em você. Não dá para a gente dar um abraço no outro aqui. Mas ó, a gente está se tocando pelo cotovelo,
recebam aquele abraço aí. Você que está na sua casa, receba o meu abraço também. Receba o abraço do Espírito Santo, que é mais, acho que é melhor que o meu, né, Juan? É isso daí. Pessoal, a gente está na nossa série de mensagens sobre as 7 últimas frases de Jesus na cruz. Hoje é a nossa 6ª, semana que vem é Páscoa. Tava sabendo? Sabia que era Páscoa, Thomas? Semana que vem. Já comprou seu ovo de Páscoa ou não? Tá bem barato, mas eu ainda não comprei. Né, eu fui no supermercado, tá com 40% de desconto, cara, né? os ovos de Páscoa. Olha só que coisa, hein? Então, semana que vem é Páscoa. Semana que vem é a data que a gente vai celebrar a ressurreição de Jesus Cristo, domingo que vem. Nós vamos celebrar isso em família, vamos ter nosso momento de ceia também. Independente da gente poder estar junto ou não, a gente vai ter esse momento de ceia, esse momento de gratidão pelo sacrifício que Jesus fez por nós. Né? E depois disso também você come um chocolate, né? Porque todo mundo é filho de Deus, todo mundo merece um docinho, não é não? Nós vamos encerrar o nosso jejum semana que vem. Né? Então, é isso daí, encerrando a nossa quarentena. Mas pessoal, hoje então nós estamos na nossa 6ª palavra de Jesus na cruz, 6ª frase. A gente tem baseado muito dessa mensagem no livro Milagre das 7 Milhas, do Stephen Furtick, pastor da Elevation Church dos Estados Unidos. Então depois, se você quiser dar uma olhada no livro também, a gente vende pela nossa editora, Inspire. E na 6ª frase, João 19:30, fala assim: quando Jesus tomou o vinagre, disse, está consumado. Essa talvez é uma das frases mais fortes e mais importantes de toda a palavra de Deus. Está consumado. No grego, tetelestai, que é o tema da mensagem dessa manhã. Tetelestai. Está consumado. Eu estava pensando um pouco sobre bondade, né? Esses dias, como o Alex compartilhou aqui, a gente vê às vezes em momentos de crise as pessoas sendo mais bondosas de alguma maneira, né? E uma coisa que eu estava vendo é o seguinte: a forma como você enxerga o mundo, tudo que você quiser encontrar, você vai encontrar. Então, se você é um cara que você fala assim, o mundo é mal, você vai encontrar maldade no mundo. Se você falar o mundo é bom, você vai encontrar bondade no mundo. A forma como você enxerga o mundo, para mim, revela muito mais sobre você do que como o mundo realmente ele é. Então, a gente tem escolhas daquilo que a gente quer enxergar, daquilo que a gente quer ser e daquilo que a gente quer fazer. E para mim, então, quando a gente fala sobre bondade e maldade, né, a gente entra muito num dualismo, onde se como existisse um Deus bom e um Deus mau. Só que para mim, esse dualismo ele não existe. Porque para mim a maldade ela não é o oposto de bondade. Para mim a maldade, ela é aqui, até eu escrevi. Deixa eu só até achar aqui, ó, para vocês. A maldade para mim é uma bondade corrompida. Porque a maldade muitas vezes ela se revela como algo bom sendo buscado através de um método errado. Já parou para pensar sobre isso? A maldade então ela é uma bondade corrompida. Por quê? Porque a maldade ela sempre vai ter talvez algo bom envolvido nela. Né? Então, por exemplo, assim, vamos supor o cara que rouba. Ele está roubando porque ele precisa às vezes de dinheiro. Ou ele quer ter mais dinheiro. O dinheiro em si ele não é algo ruim. O dinheiro é algo bom. O que é o ruim do dinheiro? É a forma como você usa ele. Como foi falado aqui, o dinheiro, eu acredito que o dinheiro ele é um soldado. Né? Você não pode deixar o dinheiro mandar em você. Você manda no dinheiro. Né? E o dinheiro ele é um soldado. Você pode colocar ele a serviço da escravidão infantil, da prostituição, ou você pode pegar esse dinheiro e colocar a serviço do reino. Como a gente falou aqui, o Alex trouxe uma mensagem de generosidade nessa manhã. Você pode pegar o seu dinheiro e colocar ele a serviço do reino. Plantar a semente aqui nessa casa, nessa família, nessa igreja. Você sabe do nosso caráter, você sabe como a gente usa isso. Então o dinheiro ele não é algo ruim, né? O dinheiro, então, ele pode ser algo ruim ou bom, depende de como você usa. E ultimamente, então, eu tenho visto muita bondade nas pessoas. Né? A gente tem acompanhado pelo Instagram e as pessoas divulgando a bondade. Eu vi, acho que até a Raquel que está aqui, ela postou, de um pessoal no prédio, que eles têm acho que um casal de senhores que moram lá, e aí eles colocaram o número do apartamento deles, o telefone, e falaram para os casais idosos entrar em contato, que se precisar de alguma coisa eles saíam para comprar. Né? Isso mostra o lado bom da humanidade. Eu vi também algumas pessoas, né, a gente vê que os motoboys eles estão trabalhando,
E eles estão tendo que sair da sua casa e prestar esse tipo de serviço, com perigo de pegar essa gripe, essa doença. E eu vi algumas pessoas que estão dando gorjetas mais altas para ajudar esses caras, para abençoar esses caras aí, e ser de alguma forma bom. Então assim, a gente vê em momentos de crise, muitas vezes a bondade do ser humano aparecendo também, né? E uma das histórias que eu ouvi essa semana de bondade, foi um cara que ele fez um pedido, né, para um serviço de delivery. E aí, quando chegou o serviço de delivery, veio um senhor de idade entregar a comida. E era um senhor que tinha até dificuldade de andar, assim. E aí esse cara, ele viu essa situação e ele se emocionou tanto a ponto dele começar a chorar. Ele falou que a hora que o cara foi embora, ele começou a chorar no quarto dele. E ele se emocionou muito. Aí ele pegou o celular dele, e aí quando a gente pede um delivery, a gente consegue pelo celular dar uma gorjeta. Ele deu uma gorjeta alta para esse senhor. E aí esse senhor é um cara tão honesto, olha só, é um cara tão honesto, trabalhador, que ele voltou na casa do cara para perguntar se tinha alguma coisa errada, porque tinha entrado uma gorjeta alta, né? Olha só, se não dá para a gente acreditar no lado bom da humanidade, né? Só que uma coisa me chamou a atenção nesse cara, nesse senhor, a dificuldade que a gente tem de receber as coisas. Né? Acho que é muito difícil para nós recebermos alguma coisa, receber um presente, receber algo de graça. E eu me lembro também de uma história quando eu estava nos Estados Unidos. Uma vez eu fui ministrar lá fora, e eu trabalhei com música há muito tempo, e aí eu tinha um amplificador que eu queria muito. Era o meu sonho ter aquele amplificador. E aí eu lembro que eu cheguei numa igreja, aí eu conheci os músicos lá da igreja, o cara me levou na casa dele, ele tinha umas 20 guitarras, tinha um monte de amplificador. E aí eu olhei e falei, nossa, o cara tinha um amplificador que eu queria. Eu falei assim, pô, o cara tem um amplificador que eu sempre sonhei em ter. E aí eu falei pra ele, meu, esse amplificador é o que eu sempre sonhei de ter. Minha vida inteira eu quis ter esse amplificador, tava procurando ele. Pô, que legal que você tem, deixa eu testar, testei o amplificador e tal. E aí fomos pra igreja, a gente foi ministrar. Aí depois disso, eu lembro que eu fiquei mais uns 2, 3 dias lá naquela igreja. No último dia, quando eu tava pra vir embora pro Brasil, o cara chegou com o amplificador lá na igreja. E aí ele falou assim, meu, eu senti de Deus aqui, eu não uso tanto esse amplificador, para mim é um hobby, e eu senti de abençoar você, quero te dar esse amplificador. Sabe qual foi a minha primeira reação? É muito constrangedor você ganhar algo assim, algo caro, entendeu? Aí, a minha primeira reação foi, não, eu não quero, não, por favor. A gente se sente mal de receber algo de graça. E aí eu lembro que eu me senti tão constrangido que eu abri minha carteira, eu falei assim, cara, não, deixa eu te dar pelo menos alguma coisa. Aí eu peguei, eu lembro que eu tinha um dinheiro lá na minha carteira, que não era nem 10% do valor do amplificador, eu dei pro cara e falei assim, ó, então fica isso aqui, então, pelo menos. Parece que quando a gente recebe algo que tem muito valor, a gente sente a necessidade de retribuir de alguma maneira, não é verdade? Por isso que para nós é tão difícil de entender a graça de Deus nas nossas vidas. Porque como que pode alguém nos dar acesso à vida eterna? Como pode alguém dar a vida deles por nós e não querer nada em troca? E aí quando Jesus ele fala, está consumado, a gente tem dificuldade de entender isso. Porque quando Jesus falou, está consumado, naquele momento que ele morreu, o diabo achou que ele tinha vencido. Ele achou, agora eu peguei Jesus. Sabe, naquele momento em que Jesus falou, está consumado, tetelestai, Judas achou que tinha conseguido pegar Jesus. A morte achou que tinha conseguido pegar Jesus. Os discípulos naquele momento estavam todos desorientados, eles nem estavam lá. O único que estava no momento da crucificação era João. Aqueles que ouviram Jesus pregando, que caminharam junto com Jesus, aqueles que já sabiam do que ia acontecer, no momento que aconteceu eles travaram. Ninguém sabia, então quando Jesus falou está consumado, todo mundo achou que era o fim. Então o diabo falou, ele falou está consumado porque terminou. Mas na verdade quando Jesus falou está consumado, não é porque era o fim. Era o fim de uma era, o começo de uma nova era onde a gente tem acesso ao Espírito Santo, uma nova era onde a gente tem acesso à vida eterna, onde a gente tem acesso à salvação, onde a gente tem relacionamento com Deus, acessível a todos nós. Quando Jesus falou está consumado, é porque Ele naquele momento, Ele cumpriu todas as profecias messiânicas que existiam sobre o profeta. Então, naquele momento que Jesus falou está consumado, Ele nos deu acesso à sua graça. E quando a gente fala sobre religião, quando a gente fala sobre igreja para as pessoas, às vezes é algo muito difícil das pessoas entenderem. Né? Talvez se você fala para uma pessoa que nunca foi na igreja, o que você acha de igreja? O que você acha de Jesus?
O cara fala, cara, igreja para mim é um lugar que não pode beber. Igreja para mim é um lugar que não pode isso, que não pode aquilo outro. Ou a igreja é um lugar que você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo outro. É muito sobre o que a gente faz, o que a gente tem que fazer. E uma coisa que eu entendi a partir do momento da ressurreição, sabe? A religião, ela fala para nós faça. A ressurreição, ela fala para nós feito. A religião fala para nós faça. A graça fala para nós feito. A gente tem que aprender a entender o que aconteceu naquela cruz. A gente tem que entender o que Jesus quis dizer quando ele falou está consumado. E quando ele falou está consumado, era o momento em que ele pagou todas as minhas e as suas dívidas naquela cruz. E ele deu isso de graça. Imagina, você tem uma dívida, né? Alguns não precisam imaginar porque realmente tem, não é verdade? Seja um apartamento, ou seja um carro, ou seja alguma dívida que você fez ao longo da sua vida. Você pensa, de repente, o banco te liga num dia e fala para você assim, ó, alguém pagou sua dívida. Uma dívida de um apartamento aí de 500 mil reais. Alguém pagou sua dívida. Cara, qual que ia ser a sua reação, talvez? Você ia ficar muito contente, né? Você ia tentar encontrar quem é essa pessoa, você ia entender o que aconteceu, porque a gente não espera isso, né? E quando Jesus ele morreu naquela cruz, até hoje a gente tem dificuldade de entender, porque a gente tem dificuldade de receber as coisas, a gente tem dificuldade de receber a graça. E quando Jesus ele paga o preço naquela cruz, ele fez, foi feito, ele não exige nada em troca de você, ele pagou o preço. A religião diz faça, mas a cruz, a ressurreição, diz para nós, feito, já foi feito. Porque o evangelho, o cristianismo, ele não tem a ver com restrição, ele tem a ver com ressurreição. Faz sentido isso aí? Faz sentido para você na sua casa? O evangelho ele não tem a ver com restrição, ele tem a ver com ressurreição. E a ressurreição nos fala que já foi feito. Jesus já pagou o preço pela minha vida e pela sua, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus medos. Tudo já foi pago lá na cruz. Você não precisa mais achar que você precisa comprar a sua salvação de alguma maneira, ou que você precisa fazer isso ou fazer aquilo. Deus, Jesus, Deus em carne, já pagou o preço pelos nossos pecados e pelas nossas vidas. Eu queria que a gente abrisse as nossas Bíblias em Lucas 24, de 13 a 27, tá? Hoje a gente vai entrar na história que tem a ver um pouco, um paralelo com a crucificação de Jesus, com as 7 palavras, que é a história também do caminho de Emaús. É o último capítulo do livro de Lucas, e o caminho de Emaús, né, que era de Jerusalém até Emaús, uma cidade que praticamente nem aparece no mapa, quase ninguém conhece, eram de 7 milhas. Então a gente vai ler esse trecho aqui agora para a gente poder entender um pouco melhor, e eu quero dividir então essa mensagem hoje em duas. A gente vai começar a falar sobre essa história hoje e a gente vai terminar ela semana que vem, terminando também a nossa série de mensagens, tá? Então vamos lá, Lucas 24, 13 diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém, 11 quilômetros dá mais ou menos 7 milhas. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. E olha só, 7, né? A gente está falando sobre as 7 últimas palavras, sobre 7 milhas, porque 7 é o número da perfeição na Bíblia. Não sei se você sabe disso, mas 7 é o número da perfeição. 7 foi o número de voltas que eles tiveram que dar nas muralhas de Jericó para que elas caíssem. 7 foi o número de dias que Deus usou para criar a terra. E a palavra fala que no 7º dia ele descansou. E ó, guarda isso daqui que eu vou te falar. Deus descansou no 7º dia não porque ele estava cansado, mas porque ele tinha terminado. Ele não vai descansar enquanto ele não terminar a obra que ele tem para fazer na sua vida. Amém? Continuando, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Olha só que engraçado, os caras estão aqui falando de Jesus para Jesus. Irônico, né? Os chefes dos sacerdotes e as autoridades o entregaram para ser condenado à morte e crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Gente, Cleopas e esse outro eram discípulos de Jesus.
E olha aqui, eles estavam ao lado da esperança e já estão falando de Jesus no passado. Jesus tinha acabado de morrer, eles já estão falando, a gente esperava que ele fosse o profeta. Estão falando dele no passado já. Sabe por quê? Porque você passa por isso na sua vida. Você esperava que talvez hoje você já tivesse casado. Você esperava que hoje que esse fosse seu ano. Você esperava que esse ano fosse acontecer coisas diferentes. E você às vezes está do lado da esperança e você está perdendo esperança. Eles estavam do lado de Jesus, a esperança viva. E eles já tinham perdido a esperança. Não tinha passado nem 3 dias ainda. E aí, continuando. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos e disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? A gente fica às vezes, eu me pego às vezes assistindo, não sei se você já assistiu algum filme da crucificação de Jesus ou alguma coisa desse tipo. E quando a gente pega, a gente sente muita compaixão por Jesus, por causa do sofrimento que ele está tendo, a gente chora, a gente se emociona, e a gente, nossa, sabe, a gente começa a questionar por que Jesus passou por aquilo. Só que a gente tem que entender que Jesus, ele veio para a terra para fazer isso, né? Então eles estão aqui, Cristo está falando para eles, mas não foi para isso que ele veio para a terra, não foi para sofrer, para ser crucificado, para morrer pelos nossos pecados, não é isso que a Escritura fala? E aí, olha só, gente, como é que esses caras, eles caminharam com Jesus, eles ouviram as Escrituras. E aí, no momento em que Jesus morre, que as Escrituras começam a ser consumadas, né? Elas começam a realmente acontecer. E aí, o que fala ainda? Que antes deles irem embora, as mulheres falaram que foram no túmulo e Jesus não estava lá. Pô, como é que você vai embora numa hora dessa? Você perde esperança na hora que as coisas começam a acontecer. Pô, eu tenho certeza, se você olhar para a sua vida, você vai ver que Deus já está trabalhando. Deus está fazendo coisas na sua vida. Talvez você tá perdendo a sua esperança, mas eu tenho certeza que Jesus está trabalhando, Deus está fazendo. Então o que eu falo para você agora, não desiste aos 45 do segundo tempo. Jesus é vivo, Jesus é real, Ele está trabalhando na sua vida, Ele está trabalhando nas suas finanças, Ele está trabalhando na sua família, Ele está trabalhando na sua cura, Ele está trabalhando no seu relacionamento. Jesus, Ele está trabalhando, não desiste agora. E aí, então a gente leu essa história aqui, semana que vem a gente vai continuar a partir daqui. Mas o que acontece então? Esses 2 discípulos, eles estão indo embora para Emaús, estão dando as costas para Jerusalém. Jerusalém, que é a cidade em que Jesus, alguns dias dali, estava para descer com o Espírito Santo. Jesus estava para aparecer, e esses 2, eles estavam indo embora de Jerusalém, estavam dando as costas para Jerusalém. E muitas vezes, quando eu penso no Evangelho, eu pensava em Jesus, eu pensava na ressurreição, na crucificação, eu subestimava a graça de alguma maneira. Porque o que eu achava? Eu achava que se eu não estivesse andando para onde Jesus queria que eu andasse, Jesus, ele não estaria junto comigo. E olha só que interessante, esses 2 discípulos, eles estavam andando na direção contrária da que Jesus tinha falado para eles ficarem. E o que Jesus fez? Jesus foi ao encontro deles. E a primeira coisa que eu queria falar sobre nessa manhã, fora tudo isso que a gente já falou, é alcance. Jesus alcançou essas pessoas, porque a religião é o nosso alcance, mas a graça é o alcance dele, né? Então, tudo o que você precisa para viver, tudo o que você precisa para fazer nessa estação da sua vida agora, está ao seu alcance, né? Uma coisa que eu sempre falo, se não está ao seu alcance é porque não é para essa fase da sua vida nesse momento. Mas tem uma coisa que nunca estaria ao seu alcance, que é a justiça própria. O que acontece? A gente tem um costume muito grande de nos comparar uns com os outros, né? Então você olha para a sua vida hoje, você fala assim, talvez hoje, eu comparando a minha vida com a dos outros, eu sou um cara nota 7. Né? Eu não bebo, eu não vou para balada, eu sou fiel ao meu relacionamento, eu não falo palavrão, talvez eu sou nota 7, eu vou para a igreja todo domingo. Pô, mas eu conheço uns caras que são nota 4, eu conheço uns caras que são nota 3, né? E você se compara com esses caras, e aí você tem um sentimento de superioridade, né? Você tem um sentimento de superioridade e um sentimento de que você está melhor que eles. Só que o que acontece? Quando a gente chegar no céu, e a gente acha que Jesus, ele vai julgar a gente desse jeito, né? Comparando a gente uns com os outros. Não, você não foi tão mal assim, né? Olha só isso daqui e tal. Quando a gente chegar na eternidade, eu acho que a gente não vai ser comparado uns com os outros. Sabe com o que a gente vai ser comparado? A gente vai ser comparado com a palavra de Deus.
E quando você se compara com a palavra de Deus, você vê que você é falho, que você errou, que você cometeu um erro. E quando alguém comete um erro, o que acontece? Tem que pagar o preço. Não é? Quando alguém comete um crime, o que acontece? Tem que ser preso. Não é? Porque essa é a lei da vida, essa é a lei que Deus fez para a terra. Tudo o que acontece, existe uma punição. Você paga um preço por aquilo. Essa é a lei da semeadura. Então a gente tem que pagar um preço pelos nossos erros. Só que é um preço que a gente nunca conseguiria pagar. E o que então foi a crucificação? O que foi a crucificação de Jesus? Foi Jesus pagando um preço que você nunca conseguiria pagar pela sua vida. Porque isso estava fora do seu alcance. A sua justiça própria estava fora do seu alcance. A sua salvação própria estava fora do seu alcance. Mas Jesus, ele pagou o preço pela minha vida e pela sua. Essa é a graça de Deus. Sabe, receba essa graça na sua vida. Receba essa graça no seu coração. Sabe, deixa o Espírito Santo falar com você. Se sinta amado nesse momento, se sinta aceito nesse momento. A graça de Deus, ela vai te alcançar em qualquer lugar. Muitas vezes a gente pensa que a gente está muito distante para a graça de Deus nos alcançar. Sabe, a graça de Deus vai te alcançar no fundo da igreja, meu irmão. A graça de Deus vai te alcançar aí na sua casa. A graça de Deus te alcança na prisão. A graça de Deus te alcança no hospital. Porque a graça de Deus, ela é ilimitada, o alcance dele é limitado. A religião é limitada no seu alcance, mas a graça de Deus tem um alcance ilimitado. Sabe, a graça dele, o alcance dele é muito maior do que o meu e do seu. Jesus, ele está buscando pelo seu coração. Por mais que você está dando as costas para ele, muitas vezes você deu as costas para aquilo que ele está te direcionando, aquilo que ele tem para a sua vida, ou até mesmo para Deus. Você fala, não quero saber de Deus, não quero saber de Jesus nessa fase da minha vida agora. Esquece, me machuquei com a igreja, me machuquei com pessoas. Mas a graça de Deus, ela te alcança. E por mais que você está indo para o caminho errado, Jesus, ele vai caminhar junto com você. Porque você pensa o seguinte, Jesus, quando ele ressuscitou, ele teve alguns dias aqui na terra para ficar. E dentro desses dias que ele ficou, o que ele tinha para executar esses dias, as pessoas que ele tinha para aparecer, ele foi atrás desses 2 discípulos que estavam dando as costas para que ele tinha ensinado. Esses 2 discípulos que estavam dando as costas para Jerusalém. Jesus, ele vai atrás de você, ele te segue, ele caminha ao seu lado, independente da direção que você está indo, porque a graça de Deus tem um alcance ilimitado para você. Essa é a graça do nosso Deus. Ele te aceita do jeito que você é, ele te ama do jeito que você é, ele te quer do jeito que você é, ele quer te usar do jeito que você é. Essa é a graça do nosso Deus. E ele fez isso de graça, ele não pede nada em troca. Meu irmão, você não tem que orar 10 vezes por dia para receber essa graça, não. Você não tem que pular canguru 50 vezes para receber essa graça. Você não tem que nem dar o seu dízimo para receber essa graça. Porque essa graça, ela é de graça. A gente tem que aprender a receber isso daí. E essa graça é ilimitada. E ele tem um alcance ilimitado para as nossas vidas. Receba a graça de Deus. Quando Jesus falou está consumado, que ele estava consumando o pagamento das nossas dívidas. Ele estava pagando o preço dos meus pecados, das minhas falhas, dos meus medos e dos seus também. E isso é ilimitado. Ah, mas será que eu tenho um crédito? Eu posso errar 100 vezes ao longo da minha vida? Não, você pode errar quantas vezes for. A graça de Deus, ela sempre vai te alcançar. Você pode estar no lugar mais escuro que existe na sua alma. A graça de Deus, ela está querendo te alcançar. Porque esses 2 discípulos, Cleopas, quando ele estava dando as costas para as promessas de Deus, quando ele estava dando as costas para onde as coisas iriam acontecer, a graça de Deus alcançou eles naquele lugar. E que a graça de Deus possa te alcançar nessa manhã também. Porque religião é o meu e o seu alcance. A graça é o alcance dele. E nós como igrejas, a gente tem que alcançar as pessoas. A gente se acomoda. Qual foi a última vez que você ganhou alguém para Jesus? Qual foi a última pessoa que você falou de Jesus para ela? A gente se acomoda. Nos últimos 5 anos, quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você expressou o amor dele e a graça dele? A gente se acomoda. Sabe quantas pessoas estão precisando hoje da nossa ajuda? A gente tem o Relevance Hope, onde a gente... quero até agradecer aqui o Pão de Açúcar, que doou 1.350 quilos de alimento para nós, para a gente poder dar cestas básicas para o pessoal que está precisando. Inclusive o Joey, que tem liderado esse trabalho junto com a Mari, eles falaram que algumas cestas básicas eles foram entregar, e na hora que eles estavam entregando as cestas básicas, as pessoas aceitaram a Jesus e se emocionaram. Sabe, está na hora da gente começar a alcançar as pessoas, porque a palavra de Deus fala que nós somos os seus braços e as suas mãos. Então está na hora da gente ser esses braços e as mãos de Deus. Sabe, seja esse braço e a sua mão para a sua família.
Seja esse braço, essa sua mão, sabe, no seu trabalho, para a sua comunidade, para as pessoas que estão próximas de você, para as pessoas que você tem contato, sabe, nós temos que ser aquele que Deus usa para alcançar através da graça dele, porque nós como igreja, sabe que a gente tem sido muitas vezes o primeiro a julgar quando as coisas acontecem, quando alguém erra a gente é os primeiros a julgar, mas sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser os primeiros a amar, a gente tem que ser os primeiros a ajudar. Sabe, quem vai julgar, isso não está nas minhas mãos, não está nas mãos de ninguém aqui, isso aí é Deus. Ele é o juiz, e Ele é justo, Ele é bondoso, Ele sabe de todas as coisas. O nosso papel é ajudar e é amar. Porque as pessoas quando elas vêm na igreja, acho que muitas vezes vão dar de frente com uma bola de fogo que vai tentar consumir elas, ou vai bater nelas de alguma maneira. Mas as pessoas quando elas vierem à nossa igreja, quando elas tiverem um encontro com você, elas têm que se sentir amadas. Elas têm que se sentir abraçadas, elas têm que se sentir aceitas, porque a graça perdoa, a graça ama, a graça aceita, do jeito que você é hoje. Mas uma coisa que eu também tenho entendido, é que a graça ela capacita, e a gente não fala muito disso, né? A graça ela perdoa, ela aceita, ela ama, mas a graça ela também capacita. Cléo, ele estava andando com Jesus e ele não reconhece Jesus. Você não precisa reconhecer que Deus está trabalhando na sua vida para Ele estar trabalhando na sua vida. Só porque você não reconhece sua presença não significa que Ele não está lá. Só porque você não está ouvindo não significa que Ele não está falando. Só porque você não sente não quer dizer que Ele não vai terminar. A gente tem que dar tempo para Deus trabalhar nas nossas vidas. A gente muitas vezes, assim, Cléo estava andando ao lado de Jesus e ele não conseguia reconhecer Jesus. Sabe, eu tenho certeza absoluta, que nesse momento, nessa fase da sua vida, Jesus ele está com você. E eu tenho certeza também, que Jesus ele está falando com você. Então não é porque você não sente que Ele não está, não é porque você às vezes não está ouvindo que Ele está falando com você que Ele não está. Ele está trabalhando. Como eu falei no começo, Jesus ele descansou não porque Ele estava cansado, mas porque Ele tinha terminado. E Ele não vai descansar enquanto Ele não terminar a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Deus ele está sempre trabalhando. A gente tem que dar tempo para Deus trabalhar nas nossas vidas. O que acontece? Você ora na quarta, na quinta não acontece nada, você já desiste. Você fala, Deus não está me ouvindo, Deus não está nem aí para mim, né? Mas olha só, sem cruz não tem coroa, sem sofrimento não tem poder. O poder da ressurreição não é produzido em lugares bonitos. Olha só que frase forte, cara. O poder da ressurreição não é produzido em lugares bonitos. Sabe por quê? Porque Jesus, para gerar graça, para gerar salvação, para gerar acesso para nós, Jesus sofreu, Jesus apanhou, Jesus foi humilhado. Mas Jesus, através de tudo isso, Ele gerou poder. Então o que Deus tem para fazer na sua vida, muitas vezes não vai acontecer de lugares bonitos. Muitas vezes vai começar a surgir de um lugar de desmotivação. Muitas vezes talvez de um lugar de tristeza. Deus vai transformar o seu trauma em algo bom para você. Deus vai te dar vitória através daquilo que você está vivendo. A graça, ela então não é somente a graça que perdoa e alcança, mas também a graça que capacita. Hebreus 4, 15 e 16 diz assim: pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Hebreus 4, 15 a 16. Eu lembro que uma vez eu estava estudando bastante sobre graça, e eu me deparei com um livro que ele contava uma história. Essa história falava de um homem que ele descobriu uma máquina para poder voltar no tempo. Ele olhou para trás na história, e ele viu um náufrago. Ele falou assim: eu vou ajudar esse náufrago aqui. E aí ele envia o filho dele com uma arma. Ele dá uma arma ao filho dele e fala assim: leva lá e dá para esse náufrago. Agora essa história ela tem dois finais diferentes, queria que você prestasse atenção. O primeiro final dessa história, esse náufrago ele chega, ele dá a arma para o náufrago, não explica como que usa e vai embora. O que acontece? O cara nunca viu a arma na vida dele, não sabe para que serve. O cara vai continuar passando sede, vai continuar passando fome, vai continuar passando frio e acaba morrendo na ilha. Mas essa é uma ilha muito rica, tem frutas, tem animais, tem cavernas. Se o homem, na segunda parte da história, então, segundo final da história, ele chega, ele dá a arma pro cara, ele ensina como é que usa essa arma.
Ó, se você pegar essa arma aqui, você consegue usar ela para derrubar o coco e tomar água. Você consegue usar essa arma aqui também para expulsar os animais da caverna, e você consegue morar lá para se proteger. E quando ele aprende a usar a arma, então, nesse segundo final, o que acontece? Esse cara, ele é resgatado em algum momento da história. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque a graça muitas vezes tem sido isso na nossa vida. A graça tem sido algo que você recebeu, mas você não sabe como usar. E você não usa ela. Mas a graça, ela te capacita a ser como Jesus foi. Jesus foi o cara mais honesto, mais de caráter e mais saudável que viveu nessa terra. Você quer aprender a ser como Jesus foi? A graça te capacita. Você quer aprender a vencer suas falhas? A graça te capacita. Você quer aprender a vencer os seus medos? A graça te capacita. Sabe por quê? Porque tetelestai, está consumado. Jesus já pagou o preço e Ele te dá isso de presente nessa manhã. Ele te dá isso de presente hoje. Eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se você está passando por momentos de dificuldade, se você está passando por momentos de tristeza, por medo, por crise ou por momentos de doença. Mas uma coisa eu tenho certeza. Jesus já pagou o preço. E quando todo mundo achou que ele estava derrotado, Ele trouxe a maior reviravolta da história para nós. Porque a vitória já é nossa. Pode ser que nesse momento você está vivendo uma situação de derrota, mas isso não quer dizer que na eternidade você vai continuar com ela. Porque a vitória já foi feita, o preço já foi pago, a sua vida pertence a Jesus. Ele te alcança, Ele te ama, Ele te procura, Ele te busca, Ele quer te encontrar. Não existe nenhum lugar onde a graça de Deus não possa te alcançar. Que você possa receber essa graça e esse amor nessa manhã na sua vida. E lembrar, está consumado. A sua parte é só aceitar e receber. Em nome de Jesus. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, e traz luz para as sombras, escala as montanhas. Pra me encontrar, derruba muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Receba nessa manhã o maior presente que alguém já recebeu. A graça, o Espírito Santo, o sacrifício de Jesus na sua vida. Se você nunca teve um encontro com esse Deus, com esse Jesus, Ele é um Jesus que te aceita do jeito que você é, que te ama do jeito que você é. Não importa as muralhas, não importa a profundidade, a escuridão, não importa aquilo que você já fez na sua vida, o amor de Deus, Ele sempre vai te alcançar. Sempre vai te alcançar. E Ele te alcança nessa manhã. Então que você sinta o amor, a presença, a paz de Deus enchendo a sua vida, enchendo a sua casa e a sua família. Se você nessa manhã também você quer decidir aceitar Jesus na sua vida, tomar essa decisão a primeira vez, entre em contato com a gente pelo nosso Instagram, pelo nosso YouTube. Nós queremos conectar com você, te receber para a nossa família.
E acho que é isso. Que Deus possa abençoar a sua semana, que Deus possa abençoar esses seus próximos dias, a sua família, cuide da sua saúde, das suas emoções, que a bênção de Deus esteja sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, muito obrigado, espero que em breve a gente possa estar juntos presencialmente. Obrigado aos meninos aqui, toda a equipe, toda a galera que nos ajudou, e se Deus quiser, semana que vem estamos juntos novamente. Valeu, galera, Deus abençoe vocês, que você viva e receba esse ousado amor de Deus na sua vida e na sua casa.